Olá pessoal, hoje falaremos um pouco mais sobre o Barroco, estendendo a figura desse principal ou de um dos principais expoentes do Barroco no Brasil, Padre Antônio Vieira. Além de falar sobre o escritor, abordaremos também um pouco sobre os sermões, mais especificamente os sermões de Quarta-feira de Cinzas. Antes de falarmos um pouco sobre o Padre Antônio Vieira e seu percurso no Brasil enquanto padre jesuíta, falaremos um pouco sobre o período no qual ele estava inserido, o período literário no qual ele estava inserido, o Barroco. No Barroco, há predominância de temas religiosos, ainda que haja um envolvimento do racionalismo aí, mas os temas religiosos ainda serão frequentes. A riqueza dos detalhes e das formas, as expressões dramáticas nos rostos das pinturas, das esculturas, preferência pelas curvas e contornos, ao invés de uso de figuras geométricas, os jogos de luzes, de iluminação, de sombra, de contraste, isso tanto nas pinturas quanto nas esculturas, e a ideia de movimento também. O padre Antônio Vieira, ainda jovem, veio com a família para o Brasil. Ele nasceu em Portugal, veio com a família para o Brasil porque ele queria conhecer um pouco mais sobre os jesuítas, sobre a Companhia de Jesus. E ainda bem jovenzinho, ele então opta por fazer esse caminho, por seguir a vida religiosa, e a partir daí ele ingressa na Companhia de Jesus. Porém, Padre Antônio Vieira é um tanto quanto reacionário e ele passa a ficar do lado dos índios, ele passa a ajudar os pobres. Por causa disso, ele foi para o exílio, passou boa parte depois da sua vida em Roma, também no Vaticano, e volta para o Brasil, mas no finalzinho da sua vida, e aí ele passa a escrever os seus sermões. Os seus sermões são famosos, né? Ele escreveu mais de 200 sermões e possui em seu estilo uma retórica diferente, um encadeamento de ideias. Os seus sermões podem ser divididos da seguinte maneira: o exórdio ou introito, que é a apresentação, a introdução. Lembra de quando vocês estão fazendo redação? É mais ou menos isso, é a apresentação ali das ideias. Depois, o desenvolvimento, e no desenvolvimento ele já traz ali os seus argumentos, a ideia da sua argumentação. Por fim, a peroração, que é a conclusão, que é o encerramento, que é o fechamento ali das suas ideias. Dos seus sermões, além do sermão da Quarta-feira de Cinzas, há também o sermão do Bom Ladrão, de Santo Antônio aos Peixes, o sermão da Sexagésima, dentre outros. O que é um sermão? O Padre Antônio Vieira, ele diz para nós aí nesse trechinho: suba agora a fé sobre a razão, venha a autoridade divina sobre a humana, e ouçamos o que diz o céu e a terra. O sermão normalmente acontece depois que o padre lê o evangelho na igreja, depois que ele lê a passagem da vida de Jesus Cristo aqui na terra. E aí então ele usa de todo o seu conhecimento, ele usa de toda a sua estratégia para nos dizer, para colocar para nós, fiéis ou não, cristãos ou não, que nós devemos seguir o caminho divino. Nós também chamamos a isso de homilia. E aí o gênero sermonístico é esse. Ele propõe que nós nos convençamos sobre o fato de que é aquele caminho que nós devemos seguir e busquemos seguir de maneira clara, de maneira precisa, conforme os ensinamentos desses religiosos. O tema da morte é muito frequente nesse momento, no estilo barroco, em vários escritores. Porém, Padre Antônio Vieira, ele faz um momento diferente em relação à morte, ele traz à tona, ele mostra para nós a questão da morte de uma maneira diferente, através do sermão da Quarta-feira de Cinzas. Porque ele diz o seguinte, que a morte é terrível se nós pensarmos. Olha, eu sou pó,
Você é pó, nós já fomos pó um dia e para o pó nós retornaremos. É duro pensar assim, porém, esse tema da morte, ele passa a ser um tema que vai permear a vida do fiel e que o fiel vai imaginar a morte, porém, colocá-la no seu dia a dia para que as suas atitudes o levem ao caminho divino. Ou seja, a morte é simplesmente uma porta, uma passagem para que eu alcance o reino dos céus. Além disso, além do tema da morte, nós percebemos que o Padre Antônio Vieira, ele busca assertivamente compor o lado conceptista do barroco, que é aquele lado que vai mostrar as particularidades, ele vai mostrar os detalhes de uma reflexão em relação à nossa vida, ao nosso estar no mundo, a incerteza da nossa vida, a efemeridade da nossa vida, a pouca durabilidade, né? E aí ele vai mostrar para nós que nós somos muito frágeis e que nós somos dependentes do amor de Deus, ou seja, ele coloca Deus como algo superior e nos coloca como inferiores, ou seja, só nos cabe obedecer a Deus. Para isso, ele vai utilizar vários paradoxos, várias antíteses, para nos mostrar justamente que existe essa maneira dúbia de enxergar as coisas. Eu consigo enxergar de uma maneira, mas é necessário que eu enxergue de outra, né? Porém, eu tenho essas duas formas de enxergar a realidade. Bom, nós chamamos os sermões da quarta-feira de cinzas, porque na verdade esses sermões, né, essas pregações que o Padre Antônio Vieira fez, acontecem em 3 momentos. Antes de nós falarmos um pouco sobre eles, vamos pensar, o que é a quarta-feira de cinzas? A quarta-feira de cinzas, ela vai dar abertura para o que os cristãos chamavam à época, né, os cristãos católicos chamavam de Quaresma, período quaresmal, que é o momento em que as pessoas têm oportunidade de se voltar para Deus, de se reconciliar com Deus, de rever as suas atitudes. Então, o primeiro deles foi escrito em Roma em 1672. E aí, neste momento, que ele fala para os fiéis, fala para nós também, sobre o fato de que nós somos pó e ao pó nós retornaremos. E aí, então, ele vai dizer nesse sermão, né, eloquentemente, que há ao homem uma proposta, né? Ele joga isso para o homem a partir desse evangelho, né? A partir do Gênesis, desse versículo do Gênesis. Ele diz o seguinte, que nós não temamos perder a nossa, nós não devemos temer, né? Para que nós não temamos perder a nossa vida. Por quê? Perder a vida é uma condição nossa. Um dia nós fomos pó, outro dia, futuramente, nós seremos. Mas que é necessário nós pensarmos na nossa eternidade como um local prazeroso. Ou seja, os homens são responsáveis pelas suas escolhas e são elas que definem a sua natureza e são elas que vão delimitar as consequências daquela vida pós-morte. No segundo sermão, o sermão que acontece também em Roma, em 1673, um ano depois, ele também tem esse tema da morte, já que a quarta-feira de cinzas sinaliza para esse momento aí da conversão. Porém, através de uma perspectiva de aceitação. Se todos morreremos, é melhor nós aceitarmos a morte e não nos apegarmos à vida. O Vieira comenta que, por a morte ser incerta, o melhor seria refletir sobre as nossas atitudes. Ou seja, viver uma vida sem vaidade, sem luxúria, sermos bons cristãos, e isso garantirá a nossa expectativa de vida celeste. Então, percebam que ele dá uma sequência ao primeiro sermão de 1672. O sermão trata da ideia da morte, mas em vida, ou seja, nós devemos preparar a nossa vida para que, durante o momento em que nós passarmos da vida para a eternidade, nós tenhamos essa expectativa, ou seja,
deixar as vaidades, nos arrepender, porque mesmo estando saudável, eu preciso ter a minha mente voltada para essa consequência que é a morte, que é o fim. E esse arrependimento, ele tem que fazer parte da minha vida para que eu alcance essa eternidade, a beleza do céu, a beleza de estar com Deus, o lugar que foi reservado para mim. Bom, o terceiro sermão acontece na Capela Real, mas não foi ele quem pregou. Ele escreve o sermão e aí outro padre então lê esse sermão que foi escrito pelo padre Antônio Vieira. E aí então, dando sequência aos dois primeiros, ele trata da morte como remédio que cura todos os males. Olha só, a morte é inevitável, eu posso ter um comportamento diferente em relação à morte e a morte é um remédio. Por quê? A morte liberta o homem e o leva ao descanso eterno. Se eu pensar assim, eu vejo a morte de uma maneira diferente. Eu vejo a morte sem medo. Eu vejo a morte de uma maneira singular, de uma maneira ímpar. E aí ele cita o exemplo de Jó, que perdeu tudo que tinha, que perdeu seus filhos, que teve uma forte doença, mas que ele se prostra diante de Deus no momento doloroso, e essa humildade dele, essa resignação dele, né, se colocar diante de Deus e de dizer para Deus, olha, mesmo eu tendo perdendo tudo, mesmo eu sabendo que eu não tenho nada, tendo perdido tudo, né, mesmo não tendo mais a minha família, mesmo sendo uma pessoa pequena, né, eu me coloco diante de você, e aí então essa ausência de vaidade, né, essa humilhação de Jó, de aceitar a imposição divina na vida dele, faz com que ele seja uma pessoa predestinada a estar com Deus, certo? Neste terceiro sermão, não prevalece a ideia de que a morte seria um novo nascimento, mas sim que ela representa o fim dos males que nós experimentamos na vida. Ou seja, Jó passou por um momento terrível, mas ele teria um bom lugar em consequência desses seus atos, né, do que ele passou aqui na terra. Pois bem, há uma diferença entre os sermões, né? Olha só, o primeiro, a morte livra a pessoa das penas, né? A morte é uma espécie de redenção, a morte é a base afetiva da consciência do cristão. No segundo, a morte livra do transe terrível da última hora, ela é um alívio para o sujeito que sofre, e ela é uma espécie de entidade que causa o terror no homem, mudando o seu comportamento. O terceiro sermão, ele nos mostra uma visão da morte como se fosse um remédio que cura todos os males. A morte deve ser o principal objeto de desejo do homem, ou seja, quanto mais eu desejar a morte, estando em paz com Deus, eu consigo chegar ao meu objetivo, que é a morada celeste, e deixo de lado os sofrimentos mundanos. Qual é o ponto em comum aí? Em nenhum sermão discute-se a metafísica. Isso quer dizer que como é a vida pós-morte, como é o paraíso, como é Deus e seu amor, não são temas no texto. Para o autor, a vida encarnada e o que faz dela é o que vale, ou seja, a perspectiva de vida e de morte. Aqui o Vieira não se propõe a solucionar enigmas, né, a dar respostas para os questionamentos dos cristãos, e sim fazer com que os cristãos aceitem essa brevidade, essa transitoriedade da vida, a consequência do seu estar no mundo, da vida, que é a morte, e o fato desse sujeito lidar com a morte. Vieira não pregava só para cristãos, ele prega para todas as pessoas. E é com base nessa argumentação, nessa maneira peculiar de contar, de narrar, de explicar e de argumentar, é que Vieira tem a sua singularidade. Um abraço, obrigado pela atenção e até a próxima.